Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez com mais uma escola bíblica, hoje começando a lição de número 1 do quarto trimestre. A revista nova já chegou, essa daqui, ó, Multiplicação, capinha azul, ok? E nós temos como primeira lição, vida profissional, boas chances para missões. Como usar a nossa profissão, a nossa ocupação profissional para contribuir, com a expansão do reino de Deus. Vamos ver nessa lição de hoje. Vamos orar? Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor Todo-Poderoso, graças damos a Ti por mais uma vez nos conceder a oportunidade de estarmos sendo usados por Ti, Pai, como instrumento, como canal de bênção na vida dos Teus filhos. Peço que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e corações e nos dá entendimento, Deus, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, tá, vamos lá. Antes eu quero lembrar você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você receber o aviso de toda vez que a gente postar um vídeo novo. A partir da próxima semana a gente vai estar colocando também algumas atividades dos nossos cultos, ministério de louvor, palavras, ministrações, enfim, Nosso canal vai estar mais eclético, digamos assim, Nesse período de pandemia foi só a escola bíblica, a gente estava usando esse canal para esse fim, que é o meio de estarmos divulgando o evangelho, ensinando a palavra de Deus. O cristianismo é uma fé que se ensina, Era o que Jesus fazia. Então, como a gente está voltando aos poucos, para as nossas atividades no templo, então a gente vai dar uma diversificada aí no nosso canal. Vamos ter participações de outras pessoas, outros servos de Deus, enfim, vamos deixar o canal mais eclético, sempre tratando do tema vida pela ótica de Cristo, O nosso alvo, o nosso norte, o nosso modelo, a nossa base, enfim, é sempre Cristo, ok? Então vamos lá. Texto áureo está em Êxodo, capítulo de número 39, verso 32. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ok? Objetivos da lição: a importância do exercício profissional como oportunidade para fazer missões. Perceber que profissão e missões são compatíveis nos projetos do reino de Deus, ou seja, você já parou para pensar que Deus te deu essa profissão e te colocou no lugar onde você está trabalhando hoje, para você ser ali um missionário, para você ser ali alguém para propagar o evangelho no meio daquelas pessoas? Você não tinha pensado assim, não? Pois é, tá vendo? Deus sabe o que faz. Praticar. Como fazer da profissão um canal abençoador para a obra missionária? Debata. Bom, eu vou falar de mim, tá? Eu sou bacharel em teologia, sou ministro do evangelho, então a minha profissão, digamos assim, é como teólogo, Sou estudioso do evangelho, da Bíblia, do cristianismo e das demais religiões, mas exerço a minha atividade, digamos assim, a minha ocupação profissional como ministro do evangelho. Hoje eu tomo conta de uma igreja que é a congregação da nossa sede em Brasília, na cidade de Vila Boa, É a Igreja Batista Independente em Vila Boa. Então estou lá, como missionário no campo, tomando conta daquela congregação. Além disso, eu também sou psicanalista clínico, Sou psicoterapeuta. Então eu tenho também essa ocupação profissional, também essa atividade profissional, e eu posso utilizar essa atividade profissional como um meio de levar o evangelho de forma mais compreensível às pessoas, inclusive dando o exemplo de Jesus, que, vamos dizer, entende mais de mente do que todos nós, até de que Freud, Evidentemente que como psicanalista eu não misturo a religião com o tratamento terapêutico, mas como ministro do evangelho eu posso usar a psicanálise no ensino do cristianismo. Sim, é uma ferramenta a mais,
A gente utiliza inúmeras ferramentas para fazer com que o Evangelho chegue de forma mais compreensível às pessoas, e podemos dar muitos exemplos também dentro do nosso campo, né, de atuação profissional, né, de como Cristo se utilizou dessas ferramentas, porque ele vai usar inúmeras, né? Jesus, ele usava tudo que estava à mão para poder fazer com que as pessoas compreendessem o Evangelho. E nós, que temos as nossas atribuições profissionais, podemos usar essas ferramentas também para que o Evangelho alcance mais vidas. Não tem problema nenhum, né? Por exemplo, não tem problema nenhum um médico socorrer o irmão na igreja, da mesma forma que não tem problema nenhum o médico orar por alguém que peça oração lá no trabalho dele, né? Ele é médico, alguém sabe que ele também é cristão e pede para ele: doutor, o senhor podia orar por mim? Ele vai falar: não posso, porque agora eu estou trabalhando, eu sou médico. Não existe isso. Nós vamos ver isso, né, dentro do desenrolar aqui da nossa lição. Vamos lá então para os textos bíblicos inspirativos. Primeiro é Atos capítulo 18, verso 3. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Aqui está falando do encontro de Paulo com um casal, né? Áquila e Priscila. Eles tinham a mesma profissão, eram fazedores de tendas, e aí resolveram morar e trabalhar junto, e nessa caminhada eles iam aprendendo um com o outro a respeito de Cristo, e os três, né, iam também sendo um instrumento para anunciar o Evangelho para outras pessoas. Eu tenho quase certeza que ali, quando Paulo, Áquila e Priscila estavam trabalhando, né, no seu ofício de fazer tendas, as pessoas que vinham comprar tendas, encomendar tendas, com certeza eram alvo da pregação e do ensino do Evangelho e do amor de Jesus. Com certeza eles não perdiam a oportunidade. Tá? 2 Coríntios capítulo 11, verso 9. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Paulo falando na igreja de Corinto, né? Paulo queria dar o exemplo. Ele ensina que todos devem trabalhar, que todos devem fazer a sua parte, né? Eu não me engano se é nesse texto, mas não parece que ele fala que quem não trabalha que também não coma, né? Então ele dá o exemplo, ele trabalha também, ele tinha condições, ele tinha tempo, era um ofício que não requeria dele nenhuma impossibilidade de exercer o seu ministério, né? Ele era autônomo, então não tinha problema nenhum. E muitos pastores hoje, eles são autônomos, né? É complicado quando o pastor ele é empregado, quando ele tem um emprego. Aí é complicado porque ele tem que cumprir horário, né? E geralmente o horário deixa o pastor quase que sem tempo, né? 8 horas da manhã ele entra no trabalho, 6 horas ele está saindo, aí dali ele ainda tem que se preparar para poder ministrar na igreja e tudo. Então eu sei porque eu passei por isso, né? Eu chegava em casa, só trocava de camisa, às vezes não tomava nem banho, nem jantava e já ia para a igreja para ministrar, preparava às vezes a mensagem no ônibus ou então na hora do almoço no meu trabalho, quando tinha tempo. Então é por isso que a gente às vezes fala que a igreja precisa de um pastor de tempo integral na igreja, e que a igreja, quando tem condições, ela deve sustentar o seu pastor, porque só quem passa pelo que eu passei e porque muitos pastores passam sabe. Quando o pastor é autônomo, ele faz o horário dele, ele tem uma profissão que o deixe com essa liberdade, é diferente, né? Mas pastor empregado é complicado. Eu sei porque eu passei por isso, né? 2 Tessalonicenses capítulo de número 3, verso 8. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Essa fala de Paulo aqui é muito interessante para que a gente compreenda o que é ser pesado. É quando você tem condições de fazer e não faz, e espera pelo outro, né? Quando você deixa o seu irmão ou a sua irmã trabalhar arduamente
enquanto você descansa e espera que ele divida com você o lucro do seu trabalho. Aí é ser pesado, né? Se você pode fazer, então faça. Não espere pelo outro, não seja um peso para o outro, ok? Introdução. De maneira geral, os cristãos ainda separam as atividades seculares das atividades espirituais. Ainda hoje sofremos do problema do clericalismo, da dicotomia entre atividades seculares e atividades religiosas. Essa separação, fruto do pensamento filosófico greco-romano, é a grande responsável por alguns crentes ainda hoje acreditarem que certas atividades da igreja, ou consideradas espirituais, são restritas aos pastores e obreiros da igreja. Bom, vamos falar aqui sobre o clericalismo. O que é isso, pastor? Bom, quando é o poder exercido pelo líder da sua igreja, pelo pastor, pelo clero, sobre o cotidiano das pessoas, né? Houve um tempo que a igreja tinha um poder tremendo sobre a vida das pessoas, né? E ainda hoje há muitos líderes que usam dessa prerrogativa de ser pastor, ministro do evangelho, né? Usa até aquele termo lá do livro de Apocalipse, o anjo da igreja, para poder exercer, né, o seu domínio sobre as pessoas e às vezes até coibi-las de fazer alguma coisa, porque isso é restrito do pastor, né? Se tiver alguém precisando de oração, me chame, eu sou pastor, eu vou lá, né? Tem pastor que não aceita a profecia do irmão, porque ele é o anjo da igreja, Deus fala com ele. Por que Deus falaria com o irmão e não falaria comigo? Não tá? Isso é disso que ele está falando aqui, tá? E a dicotomia entre as atividades seculares e atividades religiosas é essa separação que as pessoas fazem de que o meu trabalho secular, você tem um trabalho, mas você não deixa de ser cristão por conta do seu trabalho. E no seu trabalho você não está impedido de ser cristão no sentido de propagar o evangelho. Não estou dizendo que você tem que parar suas atividades profissionais para pregar, mas você pode dar testemunho de Cristo no seu trabalho, no seu modo de agir, no seu modo de proceder, no seu modo de falar, de se relacionar com as pessoas, né? Quando tiver alguém que não está bem no seu trabalho, aproxime-se dele, você enquanto cristão, ofereça-se para orar pela pessoa, leve uma palavra de fé, de vida, de ânimo para essa pessoa. Quantos textos bíblicos você pode usar para trazer ânimo ao coração de uma pessoa, para confortar, para amparar essa pessoa? Quantos exemplos na Bíblia você tem de pessoas que superaram problemas, dificuldades e venceram com a ajuda de Deus? Então nada impede você de ser aí um missionário do seu trabalho. Você pode vincular uma coisa com uma outra que dá certo e super certo. Você já parou, vou falar mais uma vez, você já parou para pensar que aonde você está é o lugar que Deus quer que você esteja, para que você seja luz aí? Pense sobre isso, tá? Continuando aqui a nossa leitura da introdução. Nós precisamos avançar nessa questão. Hoje, na dispensação do Novo Testamento, vivemos sob a realidade do sacerdócio universal dos crentes, em que, além de não haver essa dicotomia, essa separação que eu acabei de falar, mencionada acima, é essencial que haja interação e complementariedade, ou seja, uma coisa complementando a outra. Interagir o seu trabalho com a sua vida, com a sua fé, né? Você não deixa de ser cristão porque está no hospital exercendo a sua profissão, seja você enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico, enfim, você não deixa. Ninguém deixa de ser cristão porque é engenheiro, ou jornalista, ou advogado, né? Utilize dessa sua profissão, do seu trabalho, para poder ser um propagador do evangelho aí onde você está. Use essas ferramentas que Deus te deu, porque tudo que você tem, Deus te deu, a faculdade, a profissão, enfim, o que for, né? Use isso em prol da expansão do reino de Deus,
Simples assim, tá? É assim que entendemos a vida profissional e as formas como ela pode contribuir com as missões, com o avanço da obra do Senhor para, enfim, alcançar vidas. Nessa lição, vamos abordar a importância deste tema, tendo em vista três verdades essenciais. Deus capacita, A, né? B, para um propósito maior e C, para um testemunho efetivo, ok? O tópico de número 1. Deus é quem capacita com talentos. Na construção do tabernáculo no deserto, Deus levantou homens como Bezalel e Aholiabe para executarem a obra conforme o plano e o projeto estabelecido por ele. A obra era para glorificar o nome do Senhor, mas o uso e o benefício era para todo o povo. Tá? É interessante que o texto bíblico de Êxodo, capítulo de número 31, de 1 a 11, afirma que Deus encheu aqueles dois homens com alguns requisitos. Interessante entender aqui que é Deus quem capacita, é Deus quem te dá o talento, é Deus quem te dá esse conhecimento, esse saber que você tem. Né? A gente sempre nasce com talento para alguma coisa. Eu nasci com talento para falar, eu falo que é uma beleza, né? Eu digo no sentido de falar muito, né? Mas eu uso esse meu falar muito com um propósito específico, anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus. Eu sou prolixo, eu falo demais, né? Eu tenho até que me corrigir muito nisso. Quando eu comecei a estudar psicanálise, eu entendi que a profissão era para quem sabe ouvir. E eu tive que mudar a minha forma de ser nesse sentido. Escutar mais do que falar. Eu tenho esse defeito. Mas Deus está trabalhando, né? Mas enfim, além disso, um outro talento que eu nasci foi para desenhar, para pintar, para mexer com artes, né? Enfim, eu nasci com esse talento, eu não aprendi com ninguém. E eu tenho uma filha que é assim também, desenha bacana, pinta bem. Ninguém ensinou. Mas quem foi que capacitou? Deus. Deus que nos deu esse conhecimento, esse saber, esse talento, para que a gente pudesse usá-lo. E hoje eu uso tudo isso em prol do reino de Deus. Todas as postagens que eu faço, por exemplo, no Facebook, no WhatsApp, né? Eu uso ferramentas do computador e crio imagens, crio posts para poder usar em favor do anúncio, né, do Evangelho. Talento que Deus me deu. Talento é você, que você tem, foi Deus que te deu. Vamos aqui ver esses talentos, né? Essa capacitação que Deus deu a esses homens. O Espírito de Deus, Espírito Santo. B, sabedoria e entendimento. C, capacidade inventiva. D, a artificiaria, habilidade de artífice em pedras e metais. E E, sabedoria de coração, isto é, capacidade de liderar pessoas. Bezalel era um artista, enquanto Aholiabe era um excelente líder. Observemos, naquilo que Deus tem para nós, todos somos úteis, assim como todos participaram daquela obra. Todos ofertaram e trabalharam, né? O tabernáculo não foi construído com dinheiro vindo de outro lugar, senão do próprio povo de Israel. A obra de Deus, ela é feita assim, ela é mantida assim, né? Não tem nenhum incentivo financeiro fiscal da prefeitura, ou do governo do estado, ou do governo federal. A gente não recebe nenhuma doação de ONG. Quem é que mantém a igreja? A igreja. Quem foi que construiu o tabernáculo? Os israelitas, né? Então, a obra de Deus não mudou. A forma dela se sustentar, a forma dela se manter, não mudou. Por exemplo, eu vejo muita gente criticando pastores de tempo integral porque recebem um salário da igreja e tal, mas desde o início é assim. Por exemplo, a tribo de Levi, eles não tinham ofício. Tanto que quando as 12 tribos entraram na terra prometida, todos receberam uma porção de terra, menos os israelitas, menos os levitas, né? Quem sustentava os levitas, as outras 11 tribos. Não estou dizendo com isso que eles não faziam nada, eles faziam, né? Mas o foco principal deles, a atribuição principal deles era o sacerdócio, né? Hoje nós não somos mais sacerdotes, né?
mas algumas tarefas que nós exercemos é de sacerdócio, né? É de sacerdócio. Vamos continuar aqui? Cada um de nós recebeu um talento natural para fazer algo específico neste mundo, para ser bênção para os outros. Nosso trabalho, muito mais do que nos permitir acesso a recursos financeiros para a nossa família, é uma providência divina para solucionar problemas e melhorar a vida das demais pessoas. Todo trabalho é digno e útil à nossa sociedade, sem sombra de dúvidas, tá? Nossa profissão tem um propósito maior? Eu estou perguntando, mas ele está dizendo, né? Que a nossa profissão tem um propósito maior. Eu me fiz essa pergunta quando eu estava estudando. Tem, claro que sim. Tem um propósito maior. Nós não estamos. O médico não é só um cara que passa remédio para curar doença. O médico é um instrumento de Deus para fazer com que as pessoas vivam melhor. A ciência, a medicina foi dada por Deus. O médico foi capacitado por Deus. Ele nasce com essa disposição, com esse desejo de exercer essa profissão dada por Deus. Ele está ali como instrumento de Deus, mesmo que ele não saiba e mesmo que ele não crê em Deus. Deus não precisa que você creia nele, isso é importante você saber. Deus não precisa que alguém creia nele para ser usado por ele, tá? Deus não usa só os que creem nele, Deus usa também aqueles que não creem, porque tudo é de Deus, tudo é obra do Senhor. Então, ele vai utilizar e usar os meios e os recursos e quem ele quiser, da forma que ele quiser. Você não precisa crer nele. Ah, mas aquele médico, ele nem crê em Deus, e daí? Ele não crê em Deus, mas Deus crê nele e usa ele, mesmo sem ele saber. Lembra da história do livro de Jó? Deus usando o inimigo para fazer com que Jó amadurecesse na fé? É assim que a coisa acontece, irmão. Vamos lá então. Em sua viagem missionária, o apóstolo Paulo conheceu um casal tão logo chegou a Coríntio, Priscila e Áquila. Atos capítulo de número 18, de 1 a 4. Mais que a amizade cristã, chama-nos a atenção que o ofício dos três era o mesmo, fabricar tendas. Paulo era um homem formado nas melhores escolas, registro em Atos capítulo de número 22, verso 3. Ao mesmo tempo, conhecedor profundo do judaísmo e versado em filosofia. Não só era conhecedor da religião dos pais, mas também possuía boas noções das filosofias e das religiões gregas e do seu tempo. Escrevia e falava grego e hebraico e, de quebra, fazia tendas para ganhar a vida. Tenda era um objeto desmontável que se podia carregar e instalar com facilidade para se passar a noite, similar às barracas de acampamento hoje. Muito embora Paulo tivesse que trabalhar fazendo tendas para sobreviver, ele nunca viu aquele ofício como um impedimento para fazer a obra de Deus. Ao contrário, penso que muitas pessoas procurando comprar uma tenda conheceram o Evangelho através de Paulo, Priscila e Áquila. Quantos irmãos aqui falam: o dia que eu me aposentar, aí sim eu vou servir ao Senhor. Quantos ainda dizem: eu não tenho tempo de ler a minha Bíblia, pois o meu trabalho não permite. Olha só, gente, desculpas. Sempre desculpas para quem não quer fazer. É como eu estou dizendo, você não tem que deixar o seu trabalho para fazer a obra, ou o seu trabalho não te impede de fazê-lo. Pelo contrário, o seu trabalho pode e deve ser um meio para fazê-lo, né? Como eu disse a você, durante muitos anos eu servi a Deus trabalhando. Eu me lembro que eu chegava de madrugada do trabalho, eu saía de madrugada do meu trabalho, que eu trabalhava com eventos, pegava o ônibus de madrugada, chegava em Santo Antônio Descoberto por volta das 7 horas da manhã, tomava um banho, botava a roupa, voltava para a igreja para poder ministrar a escola bíblica. E houve situações em que eu até desci na porta da igreja. Pastor Marcos Antônio lembra disso. Quando eu fui dirigir a
a congregação no Parque Santo Antônio, né? Eu trabalhava e não deixei de trabalhar por conta disso, né? Eu só deixei de trabalhar quando eu digo secularmente, fazer um trabalho que não fosse o ministério, quando eu fui para Vila Boa, porque aí não tinha condições mesmo, eu tinha que deixar meu trabalho para poder assumir a igreja lá, né? E quantos pastores fazem isso? Abrem mão do seu trabalho para poder fazer a obra de Deus, né? Temos que valorizar esses homens. Terminei aqui? Terminei. Eu quero encerrar hoje com essa aplicação aqui, olha. Eu quero que você faça isso. Compartilhe com os demais uma experiência em que você estava no seu trabalho e Deus usou a vida de uma pessoa para, através de um negócio, te dar uma resposta ou uma direção. Você tem esse espaço para fazer aí embaixo no compartilhamento. Você que vai assistir esse vídeo, ou está assistindo esse vídeo, coloca aí embaixo, faz esse comentário aí de uma situação em que você viveu como essa aqui, em que Deus usou algo no seu trabalho para falar contigo, te dar uma resposta. Faz isso. A sua profissão, ela é um instrumento que Deus quer usar para que vidas sejam alcançadas. Lembre-se disso. Você não tem que deixar o seu trabalho para fazer a obra. Você pode fazer a obra no seu trabalho, porque é isso que Deus espera que você faça, tá bom? Então fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.